Sou o desembargador Roberval Bellinati, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A primeira vice-presidência do tribunal é responsável pela memória do nosso tribunal e pelo programa História Oral, que tem por objetivo registrar a história dos nossos magistrados e servidores. Hoje, dia 10 de abril de 2025, quinta-feira, temos a honra de receber no programa História Oral a eminente juíza de direito substituta de segundo grau, desembargadora convocada, doutora Maria Leonor Leico Aguena, uma excelente magistrada aqui de Brasília, capital da República, foi minha aluna no Instituto Processo. Então, eu tenho essa honra, tive a honra de ter sido professor da eminente doutora Maria Leonor Leico Aguena, nossa desembargadora convocada. A doutora Maria Leonor Leico Aguena nasceu em 15 de outubro de 1962, uma jovem magistrada, em São Paulo. Formada em Direito pela PUC São Paulo em 1986, mudou-se para Brasília em 1988, onde trabalhou como advogada no SERPRO, de 1990 a 1995, trabalhou na Justiça Federal, foi oficial de gabinete. Em fevereiro de 95, tomou posse como juíza de direito substituta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Eu estava lá na posse da minha querida ex-aluna. Tornou-se titular da primeira vara civil de Samambaia, em 98, cargo que ocupou por 11 anos. A magistrada exerceu suas funções em diversas circunscrições, tendo atuado como juíza eleitoral nas zonas eleitorais de Samambaia e Guará. Além disso, foi diretora dos fóruns de Samambaia e Guará. Por sua destacada atuação, recebeu diversas honrarias, incluindo a Ordem do Mérito Judiciário do Distrito Federal, em 2001, a Medalha do Mérito Eleitoral do TRE-DF, em 2003, e a Medalha do Mérito Alvorada, em 2005. Em março de 2023, foi convocada para atuar na 7ª Turma Civil e Primeira Câmara Civil do Tribunal. No mesmo ano, tomou posse como juíza de direito de turma recursal e foi convocada para substituir o desembargador Hector Valverde. Em seu discurso de posse, como juíza substituta de segundo grau, em dezembro de 2023, prestou homenagem aos seus avós imigrantes japoneses, destacando que sua trajetória foi marcada por esforço, empenho e dedicação. Então, hoje, com muita honra, recebemos aqui no programa História Oral a eminente desembargadora convocada, juíza de direito de segundo grau, doutora Maria Leonor Leico Aguena. Seja muito bem-vinda, querida aluna. Muito obrigada, desembargador Bellinati. Para mim é uma honra. Seja muito bem-vinda a esse programa, que nós vamos registrar uma parte da sua história. Essa filmagem vai ficar à disposição no canal do Tribunal no YouTube e também a transcrição no memorial. Então, daqui a 100 anos, você vai poder ver sua filmagem aqui, seus descendentes, seus amigos, seus fãs. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua família. Eu li aqui no seu currículo que você prestou uma homenagem aos seus avós, que eram japoneses. Isso. Eu queria que você falasse um pouco dos seus pais, então, dos seus avós, da sua família, seus irmãos. Na minha família, a gente tem maior registro dos meus avós por parte de pai, de mãe, não de pai. Mas os meus avós por parte de pai também vieram do Japão. Eles chegaram no Brasil por volta de 1918, 19, porque meu pai nasceu em 1919 no Brasil. Mas o maior registro mesmo... Os seus avós vieram do Japão. De Okinawa. Okinawa é o sul do Japão. Certo, sul do Japão.
Okinawa foi um reino independente e foi anexado pelo Japão por volta de 1856. Então, os japoneses não consideram até hoje os okinawanos muito japoneses. É um povo que está por ali. Agora, os seus avós vieram para São Paulo? Todos foram para São Paulo. E passaram a vida em São Paulo? Todos, no interior de São Paulo. E seus avós já faleceram ou estão vivos? Todos faleceram já. Né? E você lembra o ano que eles faleceram? Eu não me recordo. Faz muito tempo. Faz muito tempo. Você já era adulta ou era criança? Não, era criança. Era criança quando eles faleceram. Então, o seu pai que é filho de japoneses? Meu pai e minha mãe. Seu pai e sua mãe. Isso. E os avós por parte de pai e mãe, então vieram todos para de o Brasil. Isso. Na mesma época ou não? Foi em época bem aproximada. Seu pai, você lembra o bairro que eles ficaram em São Paulo? Eles moravam no interior, né? O meu pai morou em Juquiá, no interior de São Paulo. Eles trabalhavam com plantação de banana. E a minha mãe, os pais da minha mãe acabaram se sediando em Sorocaba, onde parte da família ainda mora. Mas eles trabalhavam em vários sítios no interior, na Mogiana. Então, os avós trabalhavam na zona rural. Isso, todos eles plantavam, esse avô, que se disse, plantava banana. Por parte de pai. Por parte de pai. E da parte da sua mãe? Eu não tenho notícias, eu não me recordo. Mas trabalhava também na lavoura? Todos eram agricultores. Naquela época, acho que muitos japoneses vieram para o Brasil, né? Vieram para fugir da miséria, da fome, do Japão, da Ásia, da Europa, como os italianos, né? Vieram no início do século e final dos 1800. O sistema feudal japonês cresceu, quebrou, não tinha como sustentar. Então, aquele monte de gente, essa massa de pessoas foram exportadas. Certo. E acabamos vindo para cá. Meus avós vieram da Itália, meus avós. Meus avós se casaram por parte do meu pai, com 18 anos, casaram e já vieram para o Brasil, porque naquela época, na Itália e na Europa, não tinha emprego para jovem. Então, o jovem ia trabalhar onde? Então, havia uma tendência, todo mundo precisava de emprego, tinha que sair da Itália, da Europa, porque não tinha emprego. Então, muitos vinham para o Brasil, para a América do Sul, iam para os Estados Unidos. E assim os japoneses também, né? Foi o que aconteceu com a minha Muitos família. japoneses vieram para São Paulo e também para o norte do Paraná. A colônia japonesa no norte do Paraná é muito grande, como em São Paulo. Na primeira fase da imigração, foi mais para São Paulo, para substituir a mão de obra nas fazendas de café. Fazenda de café, como os italianos. Isso. É verdade. E quantos irmãos você tem? Bom, atualmente eu tenho 3 irmãs, mas nós éramos em 6, né? Eu tinha 2 irmãos, meus 2 irmãos já faleceram, ambos faleceram eu vi no de seu câncer. currículo que você nasceu em São Paulo. Nasci em São Paulo. Os meus irmãos mais velhos nasceram no interior. Então foi o Paulo, a Maria de Lourdes e a Maria Então Rosa. são quantos irmãos no total? Ao todo 5. Sim, 2 faleceram? 2 faleceram. Certo. E você é a caçula, mais jovem? Não, eu sou do meio. Do meio. E os seus irmãos, eles seguiram a carreira jurídica? Não. Tem algum magistrado, juiz? Não, minha família é muito humilde, né? Sim. Quem conseguiu se destacar socialmente fui eu. O meu irmão mais velho era metalúrgico. A minha irmã Lourdes, ela foi funcionária do Banespa, ela é bancária, né? Se aposentou como bancária. A minha irmã Maria Rosa trabalhou como autônoma, ela trabalhou como terapeuta, né? Aí tem eu. E meu irmão Silvio faleceu e ele passou a vida muito doente, ele tinha problema psiquiátrico. E por fim a minha irmã mais nova, Regina, que ela trabalha com cozinha. Ela é cozinheira, lá no CD Chef. Certo. Bom, hoje você está em Brasília. E quantos irmãos estão em São Paulo? Ou todos vieram para Brasília? Não, todos moram lá, né? A minha todos irmã, moram em São Paulo ainda? Os 2 faleceram, os 2 homens, o Paulo e o Silvio. A Maria de Lourdes mora em São Paulo, a Maria Rosa mora no litoral de São Paulo e a Regina mora na capital. Na capital. Muito bem, cada um seguindo a sua vida, né? Isso. Assim acontece com todos, né? Eu também sou de família grande, cada um seguiu um caminho na vida. Cada um cumprindo a missão que Deus deu. Mas vamos falar então Você tem quantos sobrinhos? Continuando a sua família, você tem muitos sobrinhos ou não? Tenho 8 sobrinhos. 8 sobrinhos. Sobrinhos são filhos também, né? A gente cuida como filho, né? Estão espalhados pelo Dá uma mundo, atenção. né? Eu tenho uma sobrinha que mora na Califórnia. Certo. Né? Eu tenho um sobrinho que mora na Itália. Né? Esse como é que fala?
É o de ouro. Ele é doutor em física e está fazendo Certo. pós-doutorado na Itália. Você tem 8 sobrinhos, mas você não tem filhos. Não tive filhos. Você é solteira ainda. Isso. Solteira. Tecnicamente solteira, eu tenho uma união estável. Solteira, tá certo. E é assim que é a vida, né? Bem, você estudou lá em São Paulo, fez concurso para trabalhar em Brasília. O que aconteceu que você resolveu vir para Brasília? Você chegou aqui, você tinha que idade? 26. Menina ainda, 26 anos. Você foi aprovada em que concurso? Eu já era servidora do SERPRO. Eu trabalhei no SERPRO desde 82. Em 82 eu entrei na faculdade. Em 86 eu me formei e depois teve um concurso interno do SERPRO para admissão de advogado. Como eu tinha a qualificação, eu passei e vim para cá. Eu achei que ia melhorar a minha carreira. Então você começou a trabalhar no SERPRO em São Paulo? Isso, mas eu trabalhava na área de produção. Aí veio ser advogada do SERPRO em Brasília. Isso. E estranhou a mudança de São Paulo para Brasília? Muito. Brasília é muito diferente de qualquer outra cidade no mundo, né? É. Mas quem bebe dessa água não vai mais embora, né? Fica aqui, né? Estou aqui mais de 30 anos, né? 65 anos de Brasília, a terra da esperança, que já está concretizada essa esperança, né? Então, nós amamos Brasília, aqui nós vivemos, trabalhando, cuidamos da nossa família, aqui realizamos os nossos sonhos, né? É uma cidade maravilhosa. Eu não tenho projeto de me mudar de Brasília, eu gosto aqui. Você prefere, vai continuar aqui? Continuo aqui. Bem, você trabalhou no SERPRO, então vamos falar do seu trabalho. Você trabalhou no SERPRO, advogada do SERPRO, já falei do currículo, mas vamos repetir aqui. Depois do SERPRO, onde é que você foi trabalhar? Trabalhei no SERPRO aqui em Brasília de 88 até 90. Nesse meio tempo eu passei num concurso na Justiça Federal. Eu acho que o cargo na época era técnico judiciário, que seria equivalente hoje a analista. E fui trabalhar na Justiça Federal e gostei muito, achei bem interessante. E na oportunidade, naquele ano, ganhava muito bem. Então, falei, vou ficar por aqui mesmo. Estava bem. Tá. E você ficou quanto tempo na Justiça Federal? Eu fiquei de 90 a 94, 95. Em 95 eu tomei posse aqui. Você foi minha aluna, acho que em 94, né? 92. 92. 92. Eu era professor no Instituto Processo, num curso que preparava os alunos para as carreiras jurídicas. E eu sempre notei que você era uma grande estudante, muito estudiosa. Então, você está aí, hoje, desembargadora, convocada, passou no concurso, dificílimo, concurso para juiz aqui do DF, não é fácil. Você se preparar muito bem. E eu queria que você falasse, então, como é que você se preparou para o concurso para o Tribunal de Justiça? Esse curso que eu fiz em 92, lá do processo, do professor Jaci, e na época ficava lá no Rádio TV Sul, né? Sim. O prédio do cursinho, foi meio que brincadeira do pessoal da vara. A gente não está fazendo nada, vamos fazer alguma coisa. Eu não tinha sonho de ser promotor, juíza, nada. Eu estava bem feliz trabalhando na Justiça Federal. Você era técnica, então, da Justiça Federal, isso. Foi fazer o curso preparatório para as carreiras. Isso. E acreditou e fez o concurso para a magistratura. E na oportunidade eu ganhava bem, porque eu também tinha uma gratificação. Então, na época, a Justiça Federal pagava bem, então não tinha nada que fazer. Eu falei, vou lá. Era mais para me divertir e continuar estudando. Aí isso foi em 92. Em 93, eu fiz um curso de processo civil, que eu sentia que eu tinha uma deficiência em processo civil. Eu estava muito desatualizada. Aí eu fiz um curso de pós-graduação no ICAT, né, da UDF, e aí me entusiasmei. Achei mais interessante. Falei assim, eu acho que eu consigo, se me empenhar um pouco mais, fazer algo, trabalhar um pouco mais que só como oficial de gabinete. Aí em 94 fiz a escola do Ministério Público e boa parte da minha turma passou no concurso. Em 95 tomamos posse. Acho que nós passamos em 8, na época, em 8 colegas da escola do Ministério Público. Mas você, não sei se você já sonhava naquela época em ser juíza. Não. Você não tinha esse projeto, vou ser juíza. Não, eu estava bem feliz, o embargador estava bem feliz de ser assessora, a vida era boa, ganhava bem, eu tinha o final do dia só para mim, final de semana era só meu, eu podia ir para academia, então, a vida era boa. Na faculdade você não pensava, então, nunca, vou ser juíza? Nunca. Porque tem colega que diz assim, ó, desde a época da faculdade que eu já sonhava em ser juiz. Para vou ser juiz, e me preparava para isso. Eu sou paulistana, então
Na judicatura paulista, o acesso é bem limitado, é um acesso mais elitista. Eu só senti que tinha possibilidade aqui em Brasília, convivendo com juízes aqui. Em São Paulo eu nunca tive essa pretensão. Nunca. Nunca tive sobrenome certo, nunca tive a classe social certa. Então, mas era a sua missão ser juíza, né? Você aqui, é realizada, né? Como juíza, né? Aqui, não, sou bem feliz. Uma grande magistrada, muito feliz. Estudiosa, inteligente. Então, também não tinha pretensão de vir para o segundo grau. Eu estava bem feliz na primeira instância, tanto que eu fiquei quase 12 anos de Samambaia, fiquei uns 5 no Núcleo Bandeirante e eu achei que eu fosse me aposentar no Guará. Acabei vindo para cá porque fui convocada. Mas você não pensa em se aposentar, porque você é jovem, ainda tem uma vida toda pela frente, né? Agora não, mas na oportunidade eu já estava fazendo os planos para me aposentar. Mas não pensa... Bom, agora você está no caminho do tribunal, né? Está chegando como desembargadora titular, falta pouco, né? Como eu não tinha essa pretensão, então os planos eram assim. Era ajeitar os funcionários que estão com os filhos terminando faculdade, terminando isso, e depois me aposentar. Era essa questão, né? Distribuir os funcionários que têm gratificação, essas histórias. Mas aí eu fui convocada, aí capotou, né? Mas então vamos falar da sua carreira como juíza. Você ficou quanto tempo como juíza substituta aqui no tribunal? Foi pouco tempo, foi de 95 a 98. Foi 3 anos. E onde você trabalhou como juíza substituta? Aí foram vários lugares. Eu comecei em Braslândia, eu acho que eu fiquei em Ceilândia, eu fiquei bastante aqui no plano também. Substituí o desembargador Ismanioto, a desembargadora Ana Maria, o desembargador Valdir Leôncio na Fazenda. Né? Você já era uma pessoa experiente, né? Você já subiu como juíza, já tinha experiência, ter sido advogada do SERPRO, técnica na Justiça Federal, quer dizer, não chegou assim tudo novidade. Já conhecia bem como funcionava o Poder Judiciário, né? É porque na Justiça Federal também trabalhei com preparação de sentença, né? Então não tinha muita novidade e a gente trabalhava bastante. Eu acho que qualquer servidor aqui do TJ também é bem qualificado para exercício dos cargos, porque no dia a dia a gente trabalha bastante e tem contato muito íntimo com a área. O que eu quero dizer é que você não sentiu dificuldade, né? Porque tem colega que fala isso, quando eu assumi senti muita dificuldade. A sua experiência foi importante para você fazer o seu trabalho, né? Ajudou muito. Eu acredito que sim, e também tive muito apoio, né? Os colegas apoiaram bastante, os juízes com os quais trabalhei também me apoiaram bastante, então não foi tão pesado, deu para dividir a carga. Daquele período como juíza substituta, você tem alguma lembrança, algum fato que marcou aquele momento? Algum processo complexo que mexeu com você, até hoje você fica pensando? Eu tenho uma audiência na vara da da falência. Vara de falências? Que terminou às 11 da noite. Olha só. Era uma instrução. O que aconteceu lá? Era um espólio, como espólio posso falar, né, do Washington Nominato, e ele tinha um consórcio que causou grande prejuízo para o Brasil todo. Era o consórcio Itapemirim. E lá era uma apuração de responsabilidade. Então tinha 2 promotores, um na causa, como custo lege, outro na defesa de menores. E um monte de testemunha. Foi bem complicado, mas deu certo. Marcou a sua carreira naquele momento? Marcou que eu nunca mais termino a audiência às 11 da noite. Tá certo. Desembargadora, e depois você foi nomeada juíza titular, em qual vara? Você lembra? Qual? Foi na primeira civil de Samambaia. Lá em Samambaia, já li aqui no seu currículo. E como é que foi o seu trabalho lá nessa primeira vara como titular? Foi um bom trabalho. A gente tinha que, digamos, reaprender o direito, porque eu tenho a minha formação muito antiga, formal. A minha professora na faculdade, durante 5 anos, foi a Maria Helena Diniz, que ela é a pessoa formal, né? Paulista é formal, ele vai fazer um negócio, tem documentos com certidão centenária dos negócios, né? Você chegava em Samambaia, é uma cidade de informação, onde o governador distribuía os lotes com meia folha de sulfite, ele dizia assim, como é que é o seu nome? Preenchia.
olha, lá vai ser o lote 8B. Quando a gente limpar a área, piquetar, vai ser do senhor. Pronto, o senhor já tem um justo título. E era aquilo o justo título. Eu dou validade a isso ou não? São questões que a gente teve que trabalhar. E aí exigiu um estudo, posse, propriedade. Deu sua contribuição para regularizar essa situação. Foi. Claro. Foi. Muito bem. Dessa vara de Samambaia, depois você foi para onde? Para o Núcleo Bandeirante. Aí era uma vara de família e cível. Né? E foi mais tranquilo no Núcleo Bandeirante, mais tranquilo. Mas você ficou quanto tempo ali no Núcleo? Acho que uns 4 anos, 4, 5 anos. É. E foi difícil trabalhar nessa área de família? Não, foi bem tranquilo. Resolver conflitos familiares, você não achou dificuldade ali para... Porque essa área é complexa realmente, né? Mas eu sou bem paciente, né? Não tenho dificuldade com a natureza humana, também não tenho dificuldade de entender que o mundo é impermanente, que as coisas mudam, que as pessoas mudam, os sentimentos mudam, e que em vara de família a gente tem que tentar compor uma solução mais amigável possível. Então não foi tão Do Núcleo Bandeirante você veio para Brasília? Não, fui para o Guará. Guará. Isso. Aí no Guará trabalhei só em família. Só a família. É. Aí sim, você já estava experiente como juíza de família, né? Mas com conflitos com maior poder aquisitivo. Porque no Guará tem bastante gente com poder aquisitivo e funcionários aposentados do Senado, da Câmara, com grande poder aquisitivo. Aí era outra Mas história. qual era a dificuldade de trabalhar no Guará, nessa vara de família? Dificuldade técnica nenhuma, né? Que família não é pretensão, mas é mais simples que direito civil. Né? É mais fácil o processamento. A dificuldade realmente é emocional, era a questão de interdição, era verificar que a família estava explorando o idoso, né? Era a questão de guarda, era a discussão se a guarda era para o bem da criança ou para não pagar pensão alimentícia, essas questões. Do Guará você veio para cá? Isso. Para Brasília. Foi para qual vara? Não vim para a vara não, eu primeiro vim convocada para o... eu me lembro, deixa eu corrigir então. Eu me lembro que você era do Guará e foi convocado para ser desembargador aqui no tribunal. Isso. Aí eu fui falar com o desembargador Cruz Macedo, falei assim, olha, desembargador, estou muito agradecida, mas eu não quero. Aí ele falou assim, doutora, a senhora não está entendendo o verbo, não é convite, é convocação. Eu fiquei pensando, convocação, como assim? Me convocaram para o Exército. É. Falou assim, veja a decisão do pleno. Eu falei, nem sabia que já tinham decidido. Aí eu fui verificar, falei, assumimos, né? Eu votei a favor da sua convocação. Participei dessa convocação. Porque a convocação do juiz para ser desembargador é uma espécie assim, de decisão obrigatória, né? Uma convocação, um ato obrigatório. Né? O juiz não pode se recusar, a não ser excepcionalmente. Então, a senhora foi convocada e cumpriu muito bem a convocação, né? Foi, aí eu tive assim também uma grande ajuda da turma, né? A turma foi bastante diligente comigo, assim, e condescendente, porque eu não estava me preparando para fazer os processos de segundo grau, e colegiado é diferente julgar o colegiado decidir sozinho. Eu acho mais fácil decidir sozinha. É mais fácil. O colegiado exige uma maior democracia, um maior entendimento das decisões já tomadas, e também para não ficar destoando muito. É verdade. No colegiado não existe dono da verdade, entre aspas, né? Você prepara um voto com 100 laudas, 50 laudas, cita até o direito internacional. E apanha de 4-1. Submete à votação, daí o colega diz assim, eu não concordo com esse entendimento. Em 2 dias ele vota de modo divergente. Fala, tá vendo? Cada um tem, cada cabeça uma sentença, né? Isso. Então, e tem argumentação boa. Eu tenho mas aprendido prevalece muito. A democracia, até no judiciário, prevalece o voto da maioria. Eu tenho aprendido muito isso, a ouvir o outro, ver outro ponto de vista. Né? Eu acho muito interessante. Foi aí que eu fiquei animada. Porque eu já estava meio no marasmo, né? Estava com quase 30 anos de carreira, então já estava muito parecido. E no tribunal eu senti que tem matérias interessantes, tem discussões interessantes. Aí eu voltei a ficar animada de novo. Certo. Então você do Guará foi convocada para ser desembargadora aqui no tribunal e em seguida, né,
Foi nomeada aqui para a turma recursal. juíza de direito, substituta de segundo grau, mas veio para a turma recursal. Fiquei um pouquinho na turma recursal, mas bem pouquinho. Período, pequeno período. Bem pouco. Tanto que quando eu estava na turma recursal, me convocaram para a sétima, não, para a quinta turma. Então eu fiquei mais tempo convocada que na turma recursal. Certo. E agora, onde é que você está trabalhando? Como juíza de direito, substituta de segundo grau, na ou quinta seja, turma. desembargadora convocada. Quinta turma. Quem é que está com você lá na quinta turma? Tá, quinta turma civil. Ana Maria Cantarino, a Maria Vatônia, o desembargador Fábio e a desembargadora Lucimeire. E nós somos colegas na Escola do Ministério Público, eu e a Lucimeire, e somos colegas de turma também. Certo. E qual é a matéria que está mais sendo apreciada lá nessa turma? Contratos, não seja dívidas? O mundo. Eu Parece sinto, de tudo, né? Tem muito contrato administrativo e eu acho que em segundo lugar são... Muito processo na área administrativa. Na área que envolve também. Direito administrativo. Impostos também. Questões tributárias. Questões tributárias. Certo. Mas está tirando de letra, né? A questão tributária eu tive que voltar a estudar, porque estava muito tempo longe. Deus provê, né? A gente vai enfrentando. A gente vai enfrentando, A magistratura é uma luta constante, né? Você tem que estudar, se aperfeiçoar, se atualizar, para poder decidir, né? Bem. É assim que nós fazemos. Eu me recordo de uma aula, eu tenho boa memória, no geral. Eu me recordo de uma aula que eu acho que foi em 1984, que eu tinha um professor maravilhoso, né? Professor de Direito Comercial. E ele foi um dos autores da legislação da mudança das leis da SA. E eu lembrei da aula dele, sempre guardei, porque ele era um ótimo professor e a gente guarda, né? Aí teve um processo, talvez na sétima turma, que se discutia o direito da minoria, que era a matéria que ele tinha dado. A senhora acredita que eu lembrei da aula? Olha só. Do Carlos Bittar. Muito bem. Foi professor, eu lembrei. E ele sempre dizia dessa aula, do direito da minoria. E a Assembleia foi anulada porque a minoria não tinha sido respeitada. Agora, na antiguidade, você já tem uma previsão? Quanto tempo vai demorar para você chegar ao tribunal como desembargadora titular? Não tem previsão nenhuma. Assim, não fez um cálculo, assim, vai demorar 5 anos? Nunca fiz cálculo nenhum, né? Tanto que eu fiquei muito tempo nas satélites, né? Não tenho ideia. Não. E você gostaria de continuar no civil ou você pensa em ir para a área criminal, aqui no tribunal? No começo da minha carreira, eu advogava na área criminal, né? Mas atualmente eu não tenho interesse na área criminal, não. Eu pretendo continuar no civil. Certo. Desembargadora Maria Leonor Leico Aguena, o CNJ editou uma resolução orientando os tribunais a promoverem a paridade entre juízes e juízas. Então, recomendando aos tribunais que façam uma promoção por antiguidade, mista, com a presença de todos, e depois, se for necessário, uma promoção só com a presença de mulheres, até atingir um quórum de 40%, quer dizer, um índice de 40%, para equilibrar a presença das mulheres naquele tribunal, homens e mulheres. Então, é a política da paridade. O que você pensa a respeito dessa política? Você acha que precisa dessa paridade? Ela seria importante para o tribunal? Para o judiciário? São vários aspectos. Então, vamos colocar. Na Justiça do Trabalho, a gente percebe grande presença feminina. Na Justiça do Distrito Federal, a gente também percebe isso. Mas o tribunal ainda não está assim, na segunda instância. Essa é uma questão. Em São Paulo, penso que as mulheres começaram a ingressar no segundo grau depois dos anos 90. E as primeiras embargadoras eram pelo 5º Constitucional. Então, o CNJ vê o Brasil. Não vê só a gente. E eu acredito, sim, no sistema de cotas e paridade, para tentar igualar a sociedade. Você acha importante essa política? Para quebrar esse abismo que a gente tem. Como eu disse para o senhor, eu nunca imaginei ser magistrado, pelo menos de São Paulo. Eu não teria condições, eu não tenho o sobrenome certo, eu não tenho a cor certa, eu não tenho a educação certa. Então, eu nunca imaginei lá.
Eu me senti mais como é que fala? Incentivada aqui, conhecendo o senhor, desembargador Manioto, doutora Ana Maria, os juízes federais. Eu tenho que, em dado momento social, a gente tem que ter realmente o sistema de cotas. Então você é a favor dessa paridade? Sim. Você acha que as mulheres julgam melhor do que os homens ou não? Acho ou não vê diferença? Não vejo diferença. Eu acho que o diferencial é que, no geral, a gente tem a vida mais cobrada, a gente tem o senso do material, do real, mais perto da gente. A gente tem que providenciar, passar roupa, lavar roupa, cozinhar. Essas atividades do dia a dia transformam a gente um pouquinho mais humana. É lógico que tem colegas que não precisam disso, mas falando no geral. As mulheres, ao longo da história, sofreram a discriminação, o preconceito, né? Houve uma época no Brasil que mulher não podia nem votar, pois com a Constituição de 37 é que liberaram o voto para a mulher, o acesso das mulheres aos concursos. Então, houve realmente essa discriminação. Então, eu entendo que o CNJ ele está tentando regularizar a posição da mulher no Poder Judiciário. Quer dizer, todos têm o mesmo direito. Todos somos iguais perante a lei, inclusive em qualquer área, até no serviço público, no Poder Judiciário. Eu também sou a favor da paridade. Eu acho que os tribunais têm que cumprir essa resolução para que todas as mulheres também tenham o direito de participar dos tribunais. E não apenas os homens, né? A maioria absoluta de homens. Você acha que vai melhorar bem o judiciário assim que atingir essa meta? Eu acho que é uma tentativa. Eu não sei se melhora muito, porque também nós do judiciário, nós mulheres, somos acusadas de sermos machistas. Então, não sei, vamos ver, mas é uma tentativa. Melhor da forma que está. Acredita na melhora, então, do Poder Judiciário? Acho que tem uma possibilidade. Certo. Aqui no tribunal, por exemplo, você tem alguma proposta para melhorar a administração? Ou você acha que o tribunal está indo bem? Então, o desembargador, como eu disse, eu não faço nem conta com a minha carreira, não sei nem qual é a minha posição. E nas questões do tribunal, eu gosto do jeito que ele é administrado. Eu gosto da questão que os mais velhos se reúnem e decidem algumas questões do tribunal. Eu me assusto um pouco, como já teve alguma proposta aqui no passado, de ter eleição para presidente do tribunal. Eu não gosto dessa proposta, eu acho que fica muito inovadora, assim. Acho que você prefere traz vícios o de outras sistema atual aqui, por exemplo, do prefiro. tribunal, que segue a antiguidade dos magistrados? Eu prefiro. Você prefere? Eu prefiro, eu acho que... Qual a vantagem que você vê nesse critério de antiguidade? Eu acho que é objetivo. É um critério objetivo. Né? Eu não consigo considerar por que um colega vai pular 200 na carreira. Como é que ele pode ser tão bom a ponto de pular outros 199? Né? Qual é o destaque maior dele na vida? Na última tentativa de mudar o sistema aqui do tribunal, foi votada no pleno uma proposta apresentada pela AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros. Propunha a quebra da antiguidade, ou seja, qualquer magistrado, independentemente da posição na antiguidade, poderia se candidatar a cargo de administração. E o resultado foi muito diferente, ou seja, naquele momento, 30 desembargadores votaram contra a quebra da antiguidade e 5 a favor. Mostrou que o tribunal é conservador realmente e prefere a antiguidade. Sob muitos argumentos, alguns falam que a quebra da antiguidade poderia causar uma divisão no tribunal, a formação de grupos, Eu acredito o que não seria interessante para o judiciário. Eu acho que a gente traz os defeitos de outros poderes. Né? Então, a desembargadora Maria Eleonora Leico Aguero deixa aqui a sua posição a favor da antiguidade. É conservadora, né? Está certo, conservadora. E o seu projeto de vida? Eu já disse que você tem ainda muito tempo. Se você não quiser falar, não precisa, mas quanto tempo você tem ainda de tribunal? Até a compulsória aos 75? Deixa eu ver. 13 anos. Então, você teria mais 13 anos. Eu acho que eu vou sair mais 13 anos para trabalhar aqui, antes da Isso. aposentadoria.
E você tem algum projeto para esses 3 anos? Qual é o seu sonho aí? Então, desembargador, como eu disse, o meu primeiro projeto era me aposentar com 62, né? Agora, estou sem projeto, então vou continuar trabalhando até que apareça alguma coisa interessante para fazer. Porque também eu não vejo utilidade em me aposentar e não fazer nada. Eu não tenho a menor intenção de advogar, não é meu perfil. Não tenho intenção de dar aula. Eu acho que ia ser presa no segundo dia, né? Ia ser acusada de um monte desses crimes modernos. Então você vai acabar ficando até a compulsória aos 75, né? Eu já pensei em estudar um pouco mais, fazer pesquisa, tanto que eu tenho uma amiga... Mas você falou 72, eu já estou aumentando para 75, né? Tá 62 era o primeiro projeto que eu queria me aposentar e me convocaram. Agora você já está pensando em ir até o fim. Agora vai indo. Tá certo. Mas a minha amiga Maria Cristina, minha colega de faculdade, né, e grande amiga, ela é doutora em Direito. Então a gente estava pensando, de vez em quando a gente escreve alguma coisa juntas e tudo mais. Então a gente pensou nessa linha mais doutrinária, mas atualmente estou sem tempo algum, a gente não consegue nem pensar, a gente consegue conversar, trocar alguma ideia, mas não tem mais a possibilidade de pesquisar, sentar, discutir mais detidamente algumas questões. Certo. Muito bem. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os seus assessores, seus amigos, seus familiares, que acompanhem sua vida como juíza, como desembargadora, convocada aqui do tribunal. Então, a minha mensagem é fé na democracia, né? Fé na mudança das normas da forma certa, né? Com discussão, né? Da forma certa, com elaboração. Só isso. Muito bem. Então, eu quero dar os parabéns para minha querida ex-aluna. Meu professor. Minha querida ex-aluna, estudiosa, hein? Essa menina é estudiosa, me estudava muito. E está onde está por merecimento, pela luta. Excelente magistrada. Parabéns pela sua belíssima história de vida. Obrigada, felicidades para você, viu? Obrigada. Que Deus a abençoe. Continue abençoando. Muito obrigada. Parabéns, hein? Obrigado.